Aula de número 24 para a primeira série do ensino médio, Sacro Império Romano Germânico e Península Ibérica. Primeiro vamos nos situar. Nós estamos estudando formação das monarquias nacionais. Vamos relembrar aí de onde nós estamos vindo, para onde nós estamos indo aí nessa nossa viagem pelo tempo. Nós estávamos na Idade Média, naquelas estruturas feudais, onde o poder era descentralizado, o poder estava nas mãos dos senhores feudais, e aí foram se transformando essas estruturas feudais, houve as cruzadas, né, que fizeram com que os senhores feudais perdessem muito do seu poder, né, quem acabou ficando com mais poder foram os grandes reis, né, a mudança nas estruturas da guerra, a diminuição da importância da cavalaria, tudo isso foi fazendo com que fosse diminuindo o poder aí dos senhores feudais e também a ascensão da burguesia, né, o nascimento da burguesia nesse momento, né, que vai fazendo com que vá se transformando, e aí nós vamos tendo esse fenômeno aí na Idade Moderna, que é a formação dessas monarquias, né, que, né, vai formar mais ou menos o que são os países que a gente conhece hoje. Porque durante o Império Romano, né, era só o Império Romano lá, comandando quase todas as regiões, aí depois vem aí a Idade Média, né, vai cada feudo por si, e aí agora que nós vamos vendo a formação de Portugal, Espanha, França, Inglaterra, que nós tínhamos na aula anterior. E nós percebemos que essas monarquias elas vão se formar a partir da guerra e a partir do enlaço entre esses monarcas com a igreja, né? Tanto é que nós estamos vendo o nome aí, Sacro Império Romano Germânico. Você vai entender daqui a pouco nessa aula, você vai entender o que significa esse nome comprido aí. Cada palavra que está nesse nome aí tem o seu significado. Em Península Ibérica, nós estamos falando de Portugal e Espanha. O coroamento de Otto, realizado pelo Papa em Roma, marcou o surgimento do Sacro Império Romano Germânico. O que a igreja queria com o coroamento de Otto? Tentar voltar àquela estrutura que era durante o Império Romano, onde você tinha um governo unificado e a igreja unificada. Então, era uma tentativa de voltar ao que era o Império Romano lá da Antiguidade, porém, com a presença agora aí dos germânicos, né? Já que nós vimos que os germânicos invadiram a Europa e foram criando seus reinos, né? Surgiram inúmeros reinos germânicos, né? Então, o que a igreja quer fazer? Quer, sob sua tutela, né, criar de novo o Império Romano. Porém, né, com essa união entre germânicos, né? Os germanos, que eram os bárbaros lá da antiguidade, agora já não são tão classificados assim como bárbaros. Então seria esse sacro, né? Sagrado Império Romano Germânico, né? A gente colocaria Romano Germânico do Ocidente, né? Que abrangeria ali aquela parte da Europa ocidental. Aquela parte oriental do Império Romano do Oriente não entraria nesse império, já que continuava lá, como a gente estudou, o Império Bizantino. A nomeação de bispos realizada pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico promoveu atritos com papas na chamada querelas de investiduras. Então, a igreja, né, primeiro ela tutela, depois ela vê que o imperador está querendo intervir na igreja, né?
e que intervenção, né? Colocando bispos, né? Quem escolhe o bispo é o Papa, mais ou menos igual se fosse aqui atualmente, né? Não faria sentido nenhum Roma escolher um bispo para Cuiabá e o governador ou o prefeito de Cuiabá fala, não quero esse bispo aí, não quero outro bispo. Para a gente não faria nenhum sentido. E não faz mesmo, né? São coisas distintas. Mas naquela época o imperador se colocava muito como um representante de Deus, como alguém divino, né? Então, ele começava a intervir nessas questões da igreja, e isso foi a chamada querela de investiduras, né? Investir, colocar alguém no cargo, né? Então, a querela das investiduras foi essa questão aí entre igreja e o imperador do Sacro Império Romano Germânico. A questão foi resolvida no século XI, quando um acordo estabeleceu que o Papa deveria controlar as investiduras ou nomeações de bispo no sul do Império e o imperador no norte da Alemanha. Então a igreja acabou cedendo, né? Porque não era para a igreja dar essa autoridade para imperador algum, né? É uma questão da igreja, os bispos, né? Mas aí a igreja, né, para continuar sendo protegida por esse império, né? Ela tutelou esse império, então ela faz esse acordo e é, na parte sul do império, onde é a Itália, onde é a atual sede da igreja, a igreja continuou escolhendo os bispos, enquanto ela cedeu para que na parte mais ao norte, né, mais na parte ligada ali a Germânia, né, que é a atual Alemanha, né, fosse escolhido pelo imperador. Na Península Ibérica, marcada pela presença muçulmana desde a Alta Idade Média, iniciou-se no século XI, toda vez eu estou invertendo, uma prolongada guerra contra os povos islâmicos, denominada de Guerra da Reconquista. Vamos também fazer essa volta no tempo aí. A gente viu que no século VII nasceu no Oriente, lá na Península Arábica, uma religião monoteísta chamada islamismo, que é praticamente irmã do cristianismo, já que tem as suas origens em Abraão. E né, a ideologia dessa religião é conquistar pela guerra, né, a chamada jihad. Então eles vieram, conquistaram o norte da Europa, e você sabe que o norte desculpa, o norte da África fica bem próximo ali da Península Ibérica. Se você olhar o mapa, parece que a Europa está assim beijando ali né, se você imaginar beijando ali o nor, noroeste da África. Então, forma até um estreito ali, né, no final do mar Mediterrâneo. Então, é muito próximo. E os muçulmanos conquistaram a Península Ibérica. Quando eu falo Península Ibérica, estou falando de Portugal e Espanha. Não era o Portugal e Espanha até então, né? Vai se formar essas nações depois da expulsão aí dos islâmicos. E eles tentaram conquistar a Europa, foram barrados no Império Franco, foram derrotados pelo Carlos Martel, né, que foi considerado até o protetor da cristandade, salvador da cristandade ocidental. Né? Mas aí eles se estabeleceram ali na Península Ibérica, eles não conseguiram avançar, mas o Carlos Martel não expulsou eles da Europa, eles permaneceram ali na Península Ibérica, tanto é que em Portugal existem muitos traços ainda dessa presença islâmica ou moura, né, que eles chamavam os islâmicos de mouros, ali naquela região. Então, e aí, quando que vai haver essa formação? Já lá no século XI, quando eles conseguem expulsar esses invasores, né? Inclusive,
a região ali era região considerada pelos islâmicos deles, né? Eles eles acreditavam que era deles ali. E quando vai começar essa guerra de expulsão, Portugal consegue expulsar primeiro, né? Por isso que Portugal vai ser uma das primeiras monarquias modernas, né? Porque por causa dessa expulsão. E por isso que Portugal se transformou numa monarquia e centralizando o poder, a administração, vai ser pioneira nas grandes navegações em relação às outras, né? Então, Portugal vai ter esse pioneirismo exatamente por, né, ter vencido essas guerras da Reconquista antes até mesmo do que a Espanha. O Reino de Leão, Castela, Navarra, Aragão foram progressivamente tomando territórios árabes em direção ao sul. Vejam só, talvez vocês tenham visto alguma questão aí sobre a Espanha, né? Algumas regiões da Espanha pedindo autonomia porque não se consideram espanhol, né? Que é, por exemplo, a Catalunha, né, reivindicando a sua independência em relação à Espanha. Então, existem regiões na Espanha que eles têm nacionalidade diferente, é uma nação diferente dentro de um Estado. O Estado espanhol abriga mais de uma nação, né? Então, eles não conseguiram ainda centralizar esse sentimento nacional na Espanha, né? Por exemplo, tem gente que anda com a bandeira da Catalunha, que é a região mais rica lá da Espanha, e, e luta aí por essa questão aí da separação da Espanha. E aí a gente vê aqui, ó, que eram vários reinos nessa região, olha só, os reinos Leão, Castela, Navarra, Aragão, né, todos reinos distintos ali naquele país, que a gente vê um país pequeno, mas que tinha vários reinos, né? Então, depois que isso aí vai ser unificado e vai formar um país só. Com a preponderância do reino de Castela e do casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Castela, ocorreu a unificação de todos os territórios, dando origem ao reino da Espanha. Então, olha só, um casamento, né, que é muito mais um acordo político do que um casamento né, de por amor, né? Não tinha muito isso naquela época. Então, esse arranjo político do casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Castela faz com que eles fiquem mais fortes e consigam unificar. Então, lembre sempre disso. O que vai fazer com que forme a Espanha e consolide a Espanha, né? Esses vários reinos, né, se tornem a Espanha, é o casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Castela. Uma série de conflitos contra o reino de Castela e da continuidade da guerra contra os muçulmanos, Afonso Henriques proclamou-se em 1140 rei de Portugal. Então, Portugal fazia parte ali do reino de Castela, né? Mas eles buscaram sua autonomia, lutaram e venceram, né? E aí, né, Portugal vai ter destaque aí na expulsão dos mouros. O rei de Portugal, que mantinha forte controle sobre a nobreza e suas propriedades, ganhou força econômica com o desvio das rotas continentais para o Mediterrâneo, a partir do século XIV, como consequência das guerras dos 100 anos. A cidade de Lisboa converteu-se em um importante centro comercial. Então, a localização de Lisboa era muito privilegiada, fez com que Lisboa se transformasse ali num entreposto comercial. Eu vou dizer, o que é um entreposto comercial? É um local de passagem quase obrigatória, né? Sempre
tinham que passar por ali. Então, o caminho era por ali. Gerava, então, muitos recursos, o que fortaleceu, então, aí a monarquia. Em 1385, a ascensão de Dom João de Aves ao trono com o apoio dos mercadores de Lisboa ocorreu, encerrou a dinastia de Borgonha e inaugurou a expansão, o período de expansão portuguesa. E aí, né, vai vir então a dinastia de Aves, né, que vai ser a dinastia que vamos ter aí Dom João VI, e aí vai vir aí Dom Pedro, né, todos esses aí. Então, a dinastia de Borgonha é a que conseguiu a independência de Portugal, né, mas a dinastia que vai ainda lá no século XVI, final do século XV, que vai fazer as grandes navegações, vai ser a dinastia de Aves. Então, essa foi a aula de hoje. Ficamos por aqui.